Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ler do verso 13 ao verso 23. Mateus 7, de 13 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Crente ou regenerado? Eu quero colocar essa indagação. Crente ou regenerado? O Senhor Jesus, falando nessa continuação do que vinha sendo o Sermão da Montanha, ele fala alguns aspectos principais da vida cristã e do que é uma real experiência com Cristo. Ele fala assim: olha, tem uma porta estreita, e ele diz: entrai por essa porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e fala: muitos estão nesse caminho. E quando ele fala da porta estreita, ele fala: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós ouvimos falar continuamente que o Evangelho cresce muito no Brasil. E hoje tem muitas pessoas crentes, tem bastante crente. Eu acho que nunca houve época em que houvesse tanto crente no Brasil, tanto crente no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Há muito crente. E eu pergunto exatamente isso: crente ou regenerado, ou nova criatura em Cristo Jesus? Quando ele fala nesse verso, o Senhor fala no início do verso 6, entrai pela porta estreita, e ele diz, estreita é a porta, quando ele fala no verso 14, e apertado o caminho que leva à vida, ele está mostrando primeiro que a entrada nessa porta é individual. Ela não é coletiva, ela é uma porta estreita. E que não pode entrar mais do que a pessoa nessa porta. Não é uma porta aberta a um convite grande. Embora as pessoas hoje pensem em massificação, na realidade o Evangelho é individual. E o trabalho é individual. Nós pensamos nos grandes movimentos de grandes massas.
Nada disso precisaria ser feito, senão se houvesse ovelha gerando ovelha. Cada um prega o Evangelho. Há pouco tempo eu recebi uma visita de um pastor que ele tinha como propósito fazer um trabalho de treinamento em evangelismo. E propôs fazer isso aqui na igreja. Eu agradeci a ele e não quis. Porque treinamento em evangelismo é vida. E vida é dada àquele que recebe a palavra de Deus. Aquele que tem um coração cheio da palavra de Deus, ele fala das coisas que seu coração está cheio. Ele fala da palavra de Deus. Não precisa treinamento, nenhuma técnica de marketing, de fazer persuasão de pessoas. Ele vai falando naturalmente. Nós tivemos um testemunho do Gustavo aqui à frente, dizendo que a sua irmã, tendo recebido a palavra de Deus, foi para ele e falou da palavra de Deus. Ele de início rejeitou aquela palavra, mas depois ele chegou ao conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque, tendo a irmã recebido a palavra, cheia da palavra de Deus, foi falar a palavra de Deus naturalmente. Então, essas técnicas de evangelismo existem exatamente porque as pessoas não estão cheias da palavra de Deus, não estão cheias da vida de Deus, às vezes aderiram a um sistema religioso e não a uma vida plena de Cristo. Quando essa palavra fala, estreita é a porta, o Senhor Jesus falou claramente, se alguém quer vir após mim, lá em Lucas 9, 23, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porta estreita não cabe ego. Porta estreita não cabe fardo. O Senhor falou em primeiro lugar, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. É de quem está sobrecarregado, está oprimido. Vai a ele e deixa a primeira carga com ele. Fala, vem cá, vem com sua carga. Não tira a carga, não. Quem tira a carga de você sou eu. Coloca essa carga aqui e aprendei de mim. Nós temos uma ideia que a pessoa entra na salvação levando todo aquele fardo. Ele primeiro chega a Jesus Cristo e o Senhor tira todo o fardo e ele entra pela porta estreita individualmente. Sem fardo, sem ego, sem nada, para percorrer um caminho também estreito, mas o caminho que leva à vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A sua cruz não é nenhum sofrimento que a palavra de Deus esteja dizendo que você tenha que passar por algum sofrimento para chegar à salvação. Às vezes as pessoas dizem, esse aqui é a minha cruz. Não é nada disso. A sua cruz que a Bíblia está dizendo é a mesma registrada em João 12:32. Eu, quando for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não apenas morreu em meu lugar, mas ele me atraiu a morrer com ele de tal maneira que a sua morte, que era minha, passou a ser de fato minha. Quando a palavra de Deus registrada lá em Atos, o apóstolo Pedro pregando, ele falando sobre arrependimento, sobre conversão, sobre a palavra de Deus, ele tornou claro esse fato de arrepender-se, converter-se, tudo como obra sendo do Senhor Jesus, ao homem que foi levado à cruz do Calvário. E o Senhor, na mensagem dele, ele falou, arrependa-se do que você faz, mas arrependa-se de quem você é, arrependei-vos. Seja o arrependimento daquilo que você é, não simplesmente daquilo que você faz, porque você faz aquilo que você é. O homem é nascido pecador e ele leva essa natureza pecaminosa fazendo pecados, cometendo pecados.
Mas antes dele ter cometido o menor pecado possível, ele era pecador, porque ele foi gerado em pecado como geração de Adão. E o Senhor está falando aqui que ele chega a esse lugar nessa condição. E o Senhor não leva ele para ser lavado numa disciplina religiosa. Ele leva para a morte na cruz para deixar de ser a geração de Adão. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Como a pessoa pode passar sem morte? Por isso Jesus, na cruz do Calvário, fez a morte nossa como sendo dele e nos atraiu a morrer com ele. Quando eu era pequeno e ouvia falar do Evangelho, eu sempre tinha essa questão comigo, porque eu sempre ouvi falar da morte substitutiva, mas nunca ouvia falar da morte inclusiva. Como, por exemplo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Eu não conhecia isso daí, mas falava, tem alguma coisa errada nisso. Como é que alguém toma o meu lugar, faz o meu lugar? Isso é um desvio. Um filho comete o delito e o pai acha que, bem, esse meu filho cometeu um delito, fui eu o culpado, porque eu dei uma má formação, eu quero ir preso em lugar dele. Ele não pode. Porque quem cometeu o delito foi o filho. O pai pode ser preso por ser um mau pai, se a lei assim o colocasse, mas não por aquele delito. Aquele delito é dele. A alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor Jesus cumpriu isso em nós. Ele nos atraiu a morrer com ele. A morte cumpriu essa lei que diz que a alma que pecar, essa morrerá. E também na morte de Jesus na cruz do Calvário foi cumprido esse fato principal, que é matar a geração que nos matava. Quando eu tenho falado sobre isso, e quero colocar, porque a palavra de Deus diz assim, estreita é a porta que leva à vida. Que vida é essa? Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Que vida é essa? O Senhor Jesus disse, o ladrão, João 10:10 diz, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa? A vida dele. Ele não veio propor uma melhoria da sua condição de vida. Talvez alguns achassem, não, Jesus Cristo veio propor para mim uma melhoria da minha situação. Não foi isso. Ele falou, essa vida que você tem não é vida, porque você é marcado pela morte. Uma coisa que você sabe, que quando uma criança nasce, ela nasce em pecado. Ela é pecadora. E ali ela vai viver essa vida terrena e ela vai morrer e ela já tem previamente um destino traçado. Qual é o destino dela? O inferno. Nós não vamos ao inferno pelas coisas que nós cometemos. Nós vamos ao inferno do modo como nascemos. Por isso que o bom sujeito e o mau sujeito vão igualmente para o inferno. Mas esse foi um bandido, um matador terrível. O outro foi um sujeito espetacular, fez tanta coisa boa pela sociedade, e os dois vão para o inferno. Que injustiça. Não fala com o pai deles. Adão, porque quando Adão caiu, ele entregou toda a geração na mão de Satanás. Por isso que Jesus veio ao mundo e nessa condição ele colocou nesse mundo para que as pessoas pudessem se livrar da geração com que foram gerados. Por isso que lá em Atos está escrito, salvai-vos desta geração perversa. Que geração perversa é essa? A que eu nasci. Eu tenho citado esse exemplo, que é uma coisa fácil nós vermos. O pai é portador de uma doença grave. A mãe é portadora de uma doença grave.
o filho nasce com uma doença grave. O pai contraiu essa doença e a mãe contraiu essa doença. O filho nasceu com aquela doença, o filho fala, que injustiça eu ter nascido com essa doença. Que injustiça. Tem que conversar com os pais. Porque eles geraram o filho naquela condição. Adão e Eva geraram os filhos debaixo do pecado. Adão foi criado por Deus, Eva foi criada por Deus, mas a geração que aconteceu a partir daí foi criada no meio do pecado. Veio toda essa geração. O Senhor, quando fala nesse texto aqui, ele fala, olha, entre pela porta estreita. Porque espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas ele não está falando, faça uma adesão ao sistema religioso. Ele estava falando claramente de uma coisa que é individual, que é da pessoa, e que leva à vida. A vida de quem? A vida de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu, ele foi para o sepulcro, ficou lá no sepulcro e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou para ser o primogênito de uma nova geração. Primogênito por quê? Porque vinha um outro grupo levando a vida dele. Nós ressurgimos com Cristo. Quando fala que poucos entram por esse caminho, eu diria que o evangelho comercial, as denominações têm crescido bastante no Brasil. Há grupos enormes, mas eu continuo com a palavra do Senhor, poucos. São poucos. Porque muitos, o Senhor quando falou isso, falou, muitos entram pelo caminho da perdição, mas poucos pelo caminho da regeneração, de ter a vida de Cristo. Ele diz isso daí, ele diz poucos há que encontrem isso, e é colocado um caso, o Senhor fala assim, depois de ter falado esses dois versículos, ele fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor acabou de falar, entrai pela porta estreita, falando de salvação, e vem falando dos falsos profetas, aqueles que mentem a mensagem. Há pouco tempo conversava com uma pessoa e ela falava, pastor, eu entendi bem a mensagem da cruz, entendi bem a questão de nós sermos incluídos nessa morte, de nós sermos regenerados em Cristo Jesus, entendi isso daí. Mas eu nunca ouvi essa mensagem, eu não tenho ouvido essa mensagem. Eu vejo uma parte dessa mensagem, mas eu não tenho ouvido essa mensagem integral. Eu falei daí. Mas e o resto das pessoas? Como é que você tem aprendido e tem visto na palavra de Deus? A salvação é dessa maneira. É dessa maneira. Aí voltou a pergunta para mim, e as outras pessoas? Eu falei, o que está no seu coração? Ela falou para mim assim, eu estou preocupada, porque eu acho que ninguém está ouvindo a palavra de Deus e as pessoas estão se perdendo. Eu falei, foi isso que o Senhor Jesus falou. O que ele chamou de falso profeta? É aquele que não traz a mensagem. Como crerão se não há quem pregue? Então vamos enviar pregadores, não vamos enviar uma mensagem. As pessoas pegam isso quando fazem os grupos denominacionais, que tem essas juntas de missões, que são aqueles organismos enormes, pesados, que enviam as pessoas para serem missionários, falam, olha, como crerão se não há quem pregue a janela tal, de lá da África, de tal lugar, diz, vamos fazer uma campanha para aquilo dali, e pegam o sujeito, envia o sujeito para lá, gasta-se dinheiro, ele vai para lá, chega lá, o que ele tem para pregar? Nada. Aquele missionário que saiu da Inglaterra e foi
em direção à China, pregar o evangelho, encontrou com o Morávio no navio, e o Morávio perguntou para ele, quando perto de chegar ao porto, conversando, ele falando que ia ser missionário lá, ele olhou, o Morávio olhou para ele e falou assim: você já nasceu de novo? Ele falou: não, sou missionário, estou sendo enviado pela junta para pregar o evangelho na China. Ele falou: mas você já nasceu de novo? E a segunda vez ele respondeu: não, eu sou um homem preparado para pregar o evangelho na China e estou aqui vindo para essa missão. Aí o Morávio fez a terceira vez uma pergunta igual: você já nasceu de novo? Não. Começou a mostrar a palavra sobre o que é ser uma nova criatura em Cristo, e ele chegou à conclusão desesperadora da vida dele, que ele era até missionário, mas não era uma nova criatura em Cristo. Pegou o barco de volta, voltou para a Inglaterra, ficou para lá. E na sua biografia ele diz que a bênção que foi encontrar com aquele homem, porque ele foi para lá e foi buscar do Senhor, até que ele foi como missionário, sendo uma nova criatura com uma mensagem. Com uma mensagem. E chegou lá, foi uma bênção, porque tinha uma mensagem. Quando essa moça veio falar para mim: mas pastor, o problema é que eu não estou vendo essa mensagem da cruz ser pregada. Eu ouço de adesão do evangelho, aceita Jesus, faz isso, faz aquilo outro, mas não ouço da nossa inclusão na morte de Cristo, de ressuscitar juntamente com Cristo, de ser uma nova criatura em Cristo, de ter vida de Cristo. Essa moça mesmo chegou para o pastor e falou para o pastor dela, da igreja que ela frequentava, e falou: pastor, eu vi agora a mensagem preciosa, agora eu entendi o que é ser uma nova criatura em Cristo. Agora eu fiquei maravilhado em saber que eu fui incluído na morte de Cristo e que eu não sou mais geração desse mundo. E o pastor falou para ela: o pastor é uma pessoa assim bastante falante, bastante moderno, bom orador. Falou: pai, mas eu não creio nesse papo de ser crucificado com Cristo. Eu falei isso de novo. Ele não crê no papo, ele... Aí, galera, vamos embora, entra aí, cheio de galera, vamos nessa galera para o inferno. Por quê? Porque não tem. A mensagem fala, outros falaram assim: esse Jader está pensando que lá na igreja dele tem salvação, só lá na igreja dele tem salvação. Dois enganos grandes. Primeiro, que Jader não tem igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu estou colocado aqui pelo Senhor enquanto fizer a vontade dele. Quando não tiver, ele me extermina, faz qualquer coisa comigo, me defenestra. Porque a igreja é dele. Outra coisa que não é minha, as ovelhas são dele. E há uma coisa desagradável, é cuidar de coisa dos outros. Você tem que tomar um cuidado enorme. O Senhor falou para Pedro: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Na terceira pergunta, o Pedro falou: lá vem chumbo grosso. Você me ama mesmo? Aí eu falei: ô Senhor, tu sabes todas as coisas. Cuida das minhas ovelhas. Porque as ovelhas não são minhas, a igreja não é minha, nem a salvação é da igreja. A salvação, a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus, mas a salvação é do Senhor Jesus. Foi Ele que foi levado à cruz do Calvário, e Ele que morreu, e Ele que atraiu a morrer com Ele, e foi Ele que ressuscitou, porque o Pai o ressuscitou para gerar vida. E o Senhor falou para ele: olha, entra pela porta estreita, porque ela é estreita e o caminho é apertado que leva à vida. Eu vim para que tenham vida. Em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho
e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim como? Eu tendo a vida dele. O Senhor não veio propor a nós um sistema religioso. Ele não veio propor a nós alguma coisa de adesão. Eu, quando vejo essa confusão que tem aí, no meio evangélico, falar em nome de Deus, de tudo que é jeito, Deus vota no partido tal, Deus vota no partido tal, esse grupo agora, vocês precisam que minha mãe ore por vocês. Ah, meu Deus, misericórdia, não preciso não. Agora o conjunto gospel, cheio de streaming que vai cantar agora o fulano de tal, rock pauleira de Cristo. Aí aparece o sujeito todo tatuado, falou, aí meus irmãos, aí galera, tal, aí pessoal. Aí eu olho e falo, que falta faz a cruz? Que falta faz a cruz? O Senhor Jesus deve olhar isso daí como ele olhou lá o templo de Jerusalém, é hora de derrubar as barracas. Eles eram unidos, agora um apoia ali, o outro apoia lá. Aí fala, quem está votando lá está com o diabo. E quem está votando aqui está com Deus. Mentira dele, porque aqui que é do Senhor e lá é do diabo. Porque sabe quem é do diabo? Todos. É fato. Ah, que isso. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Porventura, sai da boca de um filho de Deus palavras de mentira, de tropeço? Porventura, sai maracutaia? Coisas escusas? E o Senhor Jesus fala uma coisa muito importante. Olha, você conhece essas pessoas pelos seus frutos. Quando ele fala entrai pela porta estreita, ele fala, tem um evangelho pregado por aí, vai ter muita coisa pregada por aí que não tem nada a ver comigo. Se há um bom negócio hoje, é a igreja. Se a pessoa quer fazer um bom negócio, a igreja trabalha pouco. Recebe. É um bom negócio. Faz técnica de marketing, enche lá de incautos, prega alguma coisa agradável ao coração, enche aquilo dali. Mas o Senhor fala uma coisa para nós observarmos seriamente. O que a palavra de Deus diz quando ele diz acautelai-vos? Poxa, mas ele é uma bênção. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Um ímpio pode usar a palavra de Deus e fazer algumas coisas no nome de Jesus, porque ele sabe que o nome de Jesus é poderoso. A pessoa olhou e falou, poxa, mas esse sujeito não é ímpio, não tem uma vida toda ruim? Tem. Ele é adúltero. Mas sabe que ele expulsa demônios? Sei. Como é que me explica isso? Porque ele sabe que Deus faz isso, ele fala no nome de Jesus. E é expulso. Ele crê na palavra. Ele só não quer a palavra. Ele faz coisas em nome do Senhor, mas o Senhor respondeu, então lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Ele não foi do Senhor em tempo algum. Alguns falam, não, é porque ele vinha bem, aí perdeu a salvação. Porque ele estava bem no Evangelho, aí ele perdeu a salvação. Engano, duplo engano. O que está dizendo ali, o Senhor falou, nunca vos conheci. Em tempo algum eu conheci essas pessoas que pregam isso daí, que estão falando. Ele estava falando do falso profeta, daquele que tem pregado errado, mas falando para as pessoas que as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir, é agradável ao ouvido. A palavra de Deus diz que nesses tempos do fim as pessoas terão comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque aquilo que lhes agrada quer ouvir, e aquilo que não, que é a palavra de Deus, não lhe agrada, porque a palavra de Deus entra cortando. Ela quer ouvir um negócio sedoso. Oh, meu amado, você está em dificuldade, Deus vai te fazer prosperar. Eu tenho falado muito, porque as pessoas têm falado muito nesses versículos assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Oh, glória a Deus que eu não vou ser atingido. Quem é esse tu? Quem é esse tu? Esse tu é o regenerado. É a promessa para o Filho de Deus, não é promessa para membros de igreja, não. É promessa para aquele que passou pela cruz de Cristo, que foi regenerado. Fica distribuindo ofertas aí, promessas para as pessoas, e as pessoas estão crendo nisso. E o Senhor está falando claramente nesse tempo, para nós olharmos que a porta é estreita e o caminho é estreito, que leva à vida, porque o resto leva à perdição. Cada vez que eu vou lá Rio das Ostras, eu ouço de uma novidade que tem. Agora tem o show gospel do fulano de tal. Mas eu sei que fulano de tal é homossexual. É mesmo? Mas canta grosso. Não tem que cantar fino. É. Por isso que ele está cantando aqui, porque lá no outro lugar já sabem disso, então ele está procurando lugar que não seja tão conhecido. Puxa, mas ele é uma bênção. É mesmo. As pessoas confundem esse mexer da alma como bênção. Não é isso não, meus irmãos. A manipulação da alma é uma estratégia. Por isso tem muito pastor fazendo psicologia. Eu um dia fui assistir um casamento e fiquei chocado no casamento, porque a pessoa que estava dirigindo o casamento deu um choque emocional na mãe do noivo. A mãe do noivo chorou. Eu falei, que benção. A pessoa quando chora vira uma benção. Sabe por quê? Porque você dá uma pancada de alegria e uma pancada seguida de uma pancada de tristeza. Quando você fala alguma coisa engraçada, você relaxa. Quando fala uma coisa triste, você se contrai. Uma vez chegou uma pessoa aqui na igreja e falou, pastor, eu ouvi a mensagem, está aqui, eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu achei estranho porque o senhor não fez uma manipulação. Eu trabalho nessa área, trabalho com manipulação de alma, que é um método americano, um dos métodos americanos, fora da psicanálise tradicional. O senhor não fez uma manipulação de alma. As pessoas gostam disso, euforia. Por isso que tem esses movimentos, às vezes, da igreja, seu movimento é energético. Pula no lugar, E o sujeito sai arrepiado de tudo, até cabelo que ele perdeu já arrepia, porque foi um momento de êxtase ali dentro. Aí ele sai e fala, caramba, foi bênção puro, fogo desceu e pegou pesado mesmo. Puxa vida, que bênção. Sobre o que você ouviu da palavra de Deus? Eu não lembro, mas foi uma bênção. E o que mais que houve? Foi todo momento extremamente abençoado. Mas o fogo da alma apaga. Aí vem a experiência do dia.
Aí quando ele vai buscar o conteúdo para viver o seu dia, ele não tem conteúdo. Sabe por quê? Porque não tem palavra de Deus. Essa é a triste constatação. O homem estava crente, pregador do Evangelho, estava lá deitado numa maca. Levaram para o hospital passando mal e ele desesperado que ia morrer. Desesperado que ia morrer, a enfermeira chegou do lado dele e falou assim: o senhor não tem nenhuma fé para o senhor se firmar nesse momento? Aí ele lembrou que ele era crente, pregador do Evangelho. Triste, né? A gente ri porque a gente está contando o caso de Mariane. Mas já imaginou? Serve para falar, mas não serve para viver. Quando o Senhor segue falando nesse sermão, ele fala assim: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente. Mas o Senhor falou da imprudência do mundo presente. São momentos, às vezes, de êxtase. Precisa haver muita coisa que movimente a alma, mas isso não leva a nada, isso leva à morte. O Senhor falou de novo, eu vou falar: entrai pela porta estreita. Pega o caminho apertado, porque esse leva à vida. Nós falamos, mas todo lugar prega o Evangelho. Não, senhor. Tem a mensagem da cruz? Não, não tem, mas tem quase igual. Quase igual não serve. Eu preciso de um remédio seríssimo para tratar um tumor maligno. Olha, tem esse aqui, que até o nome é parecido com ele. Ele é um vasodilatador. Vamos botar outra coisa. Não, esse remédiozinho aqui cura uma beleza. Esse remédio para enxaqueca é uma beleza. É quase igual o nome, muda um pouquinho, aí a pessoa toma, faz efeito? Não. O remédio certo para a enfermidade certa, o remédio certo para o homem tem uma natureza decaída. Qual é o remédio certo para ele? Cruz. Eu me lembro lá no sítio do Dantas, a Cléo chegar para um convidado do Dantas e falou assim: você já morreu? Ele falou: eu não. E a Cléo, em vez de explicar, ela falou: mas todos já morreram aqui. E o homem deve ter olhado para a Cléo devia estar com o cabelo meio arrepiado. Eu falei: a mulher é louca. Mas ela foi e falou para ele da morte em Cristo. Graças a Deus que ela falou, ele não pode dizer outra coisa. Falou: olha, todos nós já fomos incluídos na morte de Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele morreu por nós e nos atraiu a morrer. Pregou o evangelho que leva, para os que falam devagar, 1 minuto. Para os que falam mais rápido, alguns segundos. Pregou, ele ouviu a mensagem, fiquei tranquilo, aquele já ouviu, a palavra de Deus está dizendo ali para ele. Esse é o Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus fala assim: olha, há uma diferença entre quem anda pelo caminho largo, entrou pela porta larga, e quem entrou pela porta estreita. A porta estreita, para entrar nela, começa numa cruz. Para seguir um caminho apertado chamado vida cristã, carreira cristã, para chegar ao reino de Cristo. Quando o Senhor fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa palavra reino dos céus é a mesma palavra de paraíso. Porque onde está o trono do Senhor, Deus Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor nos chama para isso, para ser uma nova criatura, não para ser um crente. Crente até o diabo é. Porque ele diz que crê e estremece. Ele é crente. Mas a palavra de Deus não está chamando ninguém para ser crente. Às vezes a gente vem na sequência, eu estava falando assim de manhã, as pessoas têm aquela ideia de crente por tradição. A minha irmã, mais nova, ela é só minha irmã por parte de pai. Uma vez estava numa festa de aniversário, o avô materno dela falou: essa já é crente desde o ventre da mãe. Dureza.
Que crente? Os pais são crentes em Cristo Jesus, são novas criaturas. Há toda uma possibilidade dela chegar a uma experiência com Cristo, mas tem que passar pelo mesmo caminho. Tem que ir para a cruz. Olha, pessoal, eu vou ser atraído à cruz por vocês. Não adianta, é pessoal. É pessoal. É isso que o Senhor está falando para nós. Cuidado com as coisas que o mundo tem colocado como evangelho. Aquela pergunta que a moça me fez, é a mensagem da cruz completa? Não, é só um pedaço. Fala da morte de Jesus substitutiva. Mas ela não fala que nós fomos incluídos nessa morte. Não fala da regeneração em Cristo. Não fala que ressurgimos quando Cristo ressuscitou para uma vida, que é a vida de Cristo. Não fala com isso. Mas ele pode ser salvo assim, não pode? Não. Ah, mas você acha que é um privilégio meu? Não, não é um privilégio seu, não. É um privilégio da palavra de Deus. Por isso o Senhor revelou a palavra. Você sabe disso? Está vendo que os outros estão sendo perdidos? Fala. Abre a tua boca e fala. O Senhor não deu a mensagem para você, para que você tome conhecimento, para você se calar. Ele deu para você falar. Porque tem pessoas sinceramente erradas. Eu conheci uma freira sinceramente errada. Tem um padre que prega na televisão que eu falo, ele vai indo bem, aí chega lá no fundo, pum, cai. E fala, rapaz, ele estava indo bem. Falta pouco para esse homem, doido para encontrar com ele. Queria encontrar com ele. Melhor, 10 vezes melhor que a maioria dos pregadores evangélicos de televisão. Porque em conhecendo a palavra, preferem a porta larga. Fala, olha aqui, você está mal, está com sua situação, está com o coração partido, vem aqui agora para você arrumar uma mulher aqui e casar, ou a mulher arrumar um homem e casar. Venha para essa bênção, você está caído, vai ser levantado. O outro diz, não, você faz isso, faz aquilo. Pregando um porta larga. Evangelho de adesão. E não a palavra. Fala, olha, a cruz, você precisa morrer. É isso que a palavra de Deus tem nos falado ao coração. Entrai pela porta estreita. Tem muitos crentes, mas como o Senhor diz, poucos são regenerados em Cristo Jesus. É crente ou é regenerado? É isso que nós temos que ver. Porque muitos vão chegar assim, oh, mas e aí? Não entra não. Porque aqui não é seu lugar. As 5 virgens chamadas loucas pareciam Denorex. 5 prudentes e 5 loucas. Louca não é filha, porque a palavra de Deus diz, não chame seu irmão de raca, de louco. Porque você é réu do inferno nisso. Então a Bíblia chamando de louca é porque não era nova criatura em Cristo Jesus. Parecia. Tinha religião, tinha os ritos, tinha as manias, tudo certinho, tudo parecia. O Senhor chegou lá, as 5 entraram, não foi porque a outra chegou atrasada, não. É porque elas não tinham a credencial do reino, que é uma natureza divina. Esse que o Senhor veio propor a nós. Entrai pela porta estreita. Ah, eu sou crente desde pequenininho, fiz isso, fui aquilo ali. Ah, eu sou batista, eu fui embaixador, mensageiro do rei. Acabou. Esquece isso. Deleta isso. Precisa nascer de novo. Precisa ser uma nova criatura em Cristo. Isso é uma bênção de Deus para cada um de nós. Amém? Deus use da sua palavra para glorificar o seu nome entre nós.